Manuel Medina é um grupo editorial que nasceu em 1955, portanto tem quase 67 anos. A CIBS tem sido um parceiro fundamental nos meios de pagamento e no desenvolvimento do negócio digital. Foi uma total disponibilidade da equipa da CIBS para fazer desenvolvimentos connosco. Nós utilizamos atualmente a gateway de pagamentos da CIBS, com a qual estamos muito contentes. É uma gateway que nos traz todos os formatos de pagamento. Utilizamos também o QR Code estático. Os nossos livros têm um QR Code. O cliente, de forma muito simples, acede ao QR Code com o seu telefone, faz a introdução dos seus dados e o livro vai para a sua morada. Nós temos acesso à confirmação de pagamento em tempo real. E, portanto, conseguimos confirmar ao nosso cliente que recebemos o pagamento e que o processo de compra está a seguir os seus trâmites normais. Damos início à sua atividade em junho de 2015. Atualmente temos 43 lojas distribuídas por todo o país, de norte a sul. Maioritariamente, o nosso negócio é de entrega ao domicílio. 70% das nossas vendas por canais digitais. Temos o CIBS Back Office, temos os TPAs físicos Smart POS e utilizamos para os pagamentos online no nosso website a gateway da CIBS. Nós utilizamos o CIBS Back Office para o controle dos pagamentos, conseguimos extrair toda a informação das lojas em tempo real, conseguimos ter a informação por dia e, se assim o desejarmos, por fecho, TPA. Os nossos clientes preferem pagar com a MBWay e com contactless. Estamos aqui já na reta final do Smart Payments Congress e vamos agora ouvir uma intervenção sobre MBWay, pagamentos autorizados e QR Code. Eu vou chamar a Cátia Ribeiro, da CIBS, para fazer a sua apresentação. Boa tarde e muito obrigada pela vossa presença e por a oportunidade que me dão de vos apresentar hoje o que, em nome da CIBS, vos trago. Portanto, o nosso objetivo hoje era apresentar-vos duas soluções de pagamento assentes em MBWay, dois novos métodos que temos vindo a investir e que acreditamos que são diferenciadores no mercado português. E, portanto, antes de começarmos a explorar estas duas soluções, gostava de partilhar convosco um caminho que vai fazer 40 anos este ano, que é um caminho de sucesso, construído num ecossistema muito unido e consistente e que permitiu que chegássemos até aqui hoje. Este é um dos slides de mais carinho que nós temos na CIBS e com um especial carinho também por mim, porque é de facto um slide que demonstra todos os passos que nós seguimos e que tivemos que dar para aqui chegarmos. E, portanto, desde a sua constituição em 1983, foi constituída a CIBS com a unificação e também pelas mãos dos bancos portugueses que concertaram posições e que, felizmente, avançaram com este modelo de convergência tecnológica para dar resposta a uma série de desafios que existiam no mercado. E, portanto, com o nascimento da CIBS, nasce também a rede multibanco, os ATMs, os POS, nasce também a solução Via Verde, que foi um case study não só em Portugal, mas também noutros países que quiseram fazer a implementação desta solução, mas que por outras dificuldades dos seus próprios ecossistemas não tiveram o mesmo sucesso que nós. E, portanto, lançámos as faturas, lançámos o MBNet, que cada vez mais tem um empowerment na nossa sociedade e também na utilização das compras online, que tiveram um crescimento muito interessante aliás, com o Covid, na verdade.
E também viemos a desenvolver muitas funcionalidades ao abrigo da marca MBSpot, portanto, todos os serviços de valor acrescentado, como os pagamentos de serviço, as licenças de caça, enfim, N funcionalidades que hoje em dia temos disponíveis no ATM, e estamos a falar de 60 funcionalidades disponíveis em ATM, mais 30 em POS, e, portanto, toda esta panóplia de serviços ao dispor dos portugueses e da nossa sociedade. Com o avançar da tecnologia, também percebemos a necessidade de passar a ter soluções mobile. E é aí que surge o nosso tão querido MBWay, que é uma solução altamente utilizada e reconhecida também em Portugal. Os portugueses já hoje são fãs desta solução e isso muito nos orgulha. E a par do MBWay temos vindo, obviamente, a implementar muitas outras soluções. Obviamente, CEPAs são incontornáveis. Temos também soluções de analytics e desafio-vos depois, numa one-to-one, a desenvolvermos um bocadinho mais este tema, porque é bastante interessante vocês poderem perceber como é que os dados vos fornecem informação valiosa para os vossos negócios, valiosa para a exploração dos vossos negócios, para iniciarem negócios em determinadas geografias também. E, portanto, uma solução muito interessante que hoje não vos vou detalhar, mas que estarão completamente disponíveis, livres para nos contactar, para poderem explorar isto. Com um caminho destes, a Cibs não só cresce em termos de um volume de soluções como de transacional, mas também tem vindo a fazer o seu crescimento orgânico através da aquisição de empresas nacionais e internacionais e, por essa via, também se capacitado para oferecer soluções a nível de cartões, a nível de cybersecurity, a nível de monitorização e prevenção de fraude, não só cá, mas também agora nos mercados mais de leste. E, portanto, acho que estamos de acordo quando dizemos que este caminho, de facto, é incontornável e que foi possível com este ecossistema de tanto sucesso. Bom, hoje a parte principal desta apresentação é mostrar-vos estes casos de uso que estão assentes na nossa gateway. Nós temos uma gateway de pagamentos. Esta gateway disponibiliza uma série de soluções e métodos de pagamento que são muito conhecidos pela generalidade dos portugueses e, nesta medida, aquilo que se destaca é o MBWay. Portanto, o MBWay é uma solução que tem um conjunto já de funcionalidades que permite enviar dinheiro, fazer a geração de MBNets, fazer pagamentos P2P, fazer a divisão de contas e, portanto, toda esta panóplia de serviços permite ao cliente ter soluções na sua mão para decidir o que é que quer fazer e quando é que quer fazer. E, portanto, os números falam por si. Portanto, não só o MBWay tem mais de 30 milhões de transações por mês, o que é significativo, como toda a rede está altamente capacitada com 4,8 milhões de users. A nossa expectativa é que ainda este ano se consiga ultrapassar os 5,5. Não podemos dizer isto muito alto, porque senão a nossa CEO vai-nos fazer esta cobrança. Está disponível em mais de 142 mil comerciantes. Temos no nosso país mais de 25 milhões de cartões e, portanto, note-se, nós estamos a falar de um país pequeno, com 11 milhões de portugueses, em que estes números têm um impacto muito relevante. De um estudo feito, conseguimos perceber que as gerações mais novas, naturalmente, têm uma maior apetência para estas soluções tecnológicas e que sempre que estas soluções tecnológicas estão disponíveis, este é o método preferencial e aqueles que escolhem para fazer as suas compras. E, portanto, os números, mais uma vez, mostram que sempre que o MBWay está disponível numa loja online, sempre que um comerciante oferece esta solução, esta é a escolha que os portugueses vão tomar. Onde é que eu queria chegar agora? Temos o percurso da Cibs, temos o percurso do MBWay e temos uma aposta cada vez maior nesta solução. É importante também dizer-vos que esta aposta tem sido sempre assente numa base de convergência e de coerência. É muito importante para a Cibs ter uma solução como o MBWay em que o utilizador sabe sempre como utilizar o MBWay, sabe sempre quais são os próximos passos, não tem dúvidas relativamente à experiência que vai ter. E, portanto, fomos muito
prestámos muita atenção e fomos muito cuidadosos com a forma como iríamos desenvolver os pagamentos autorizados, exatamente para tentarmos ao máximo garantir essa coerência. E o que é que nos traz os pagamentos autorizados? Traz-nos, obviamente, uma maior capacitação para o comerciante de conseguir ter taxas de conversão mais interessantes. Traz-nos para os issuers e para os acquirers mais uma solução que podem oferecer aos seus clientes. Traz-nos a possibilidade de fazer um fast checkout, portanto, nas suas lojas, e para o utilizador, conveniência. E, portanto, acima de tudo, o que se pretende com uma panóplia de meios de pagamento é podermos dar aos utilizadores, aos consumidores, a forma de pagamento que melhor se ajusta às suas necessidades, de acordo com a sua confiança, de acordo com o seu conforto, porque, no final, todos nós temos uma experiência muito prazerosa de compra, mas, no final de contas, o pagamento não faz parte dessa experiência de prazer e, portanto, convém que este seja uma solução o mais indolor possível e que seja bastante fácil e sem qualquer entropia. E então desenvolvemos os pagamentos autorizados e desenvolvemos-los em duas frentes. Numa frente mais destinada a casos de uso associados às subscrições e, portanto, aqui podemos pensar no típico ginásio, podemos pensar numa solução de streaming, podemos pensar numa solução de seguradores, em que têm ofertas de seguros com cobranças mensais ou trimestrais. Podemos pensar numa série de soluções em que os valores são sempre semelhantes, portanto temos um pagamento constante e um valor constante, ou podemos, por outra via, pensar em casos de uso que se encaixem numa solução de fast checkout, de one click. E aí temos, por exemplo, casos em que vamos fazer as nossas compras do mês ao nosso hipermercado habitual e a conta não é sempre igual, não é mensalmente igual, não é semanalmente igual. E, portanto, nessas circunstâncias, aquilo que fazemos é, independentemente do valor, o cliente poder atribuir uma facilidade ou uma credenciação ao comerciante para que lhe possa ser feita uma cobrança de uma forma completamente indolor e permitindo este fast checkout que temos vindo a conversar. Mas vamos dar uma vista de olhos neste vídeo que vai explicar um bocadinho como é que funcionam estas duas experiências e, de seguida, eu vou partilhar convosco também os slides que têm o step by step desta experiência para melhor materializarem como é que ela se processa. Com MBWay, já pode controlar as suas subscrições e pagamentos recorrentes de forma rápida e cómoda. Para ativar as suas subscrições na loja online aderente, no momento do pagamento, selecione MBWay Pagamentos Autorizados. Insira o seu número de telemóvel e conclua o pagamento. Na app do MBWay, abra a notificação para autorizar. Aqui pode definir o cartão, o limite máximo mensal e a validade da sua subscrição. Autorize a sua subscrição no MBWay, inserindo o PIN e já está. Já numa loja online onde compra com recorrência, no momento do pagamento, selecione MBWay Pagamentos Autorizados. Insira o seu número de telemóvel e conclua o pagamento. Na app do MBWay, abra a notificação para autorizar. Aqui pode definir o cartão, o limite mensal e a validade do seu pagamento recorrente. Autorize o seu primeiro pagamento recorrente no MBWay, inserindo o PIN. De volta à loja online, confirme o pagamento e já está. Com os pagamentos autorizados, ganhe tempo nos sites onde compra habitualmente. Rápido e cómodo. Só com um clique. Bom, e com este vídeo acho que nós conseguimos esquematizar e ilustrar aquilo que vos queremos trazer hoje. Portanto, os pagamentos autorizados vão facilitar esta experiência de compra e, no final do dia, o que nós pretendemos é dar resposta aos utilizadores, aos consumidores e, obviamente, às necessidades dos comerciantes. E, portanto, se olharmos para este primeiro caso de uso que falámos, de subscrição, vamos imaginar que estamos a adquirir um bem digital. Temos aqui uma experiência que podem ter em consideração. Portanto, aqui, nestes 4 ecrãs, nós não saímos do ecossistema do comerciante. Portanto, é aí que começamos. O comprador está interessado em estar no ecossistema do comerciante, vai verificar quais são os seus produtos e é aí que ele tem que ter uma experiência de prazer e é aí que tanto os comerciantes investem para que garantam a conversão, para que não exista taxas de abandono, para que o cliente faça toda a jornada e, no final de contas, faça o seu pagamento e vá contente com o seu artigo. E depois de o cliente fazer as suas compras e escolher os seus artigos, quando chega à checkout page tem as habituais formas de pagamento. E aqui terá também
o MBWay. E o MBWay pode estar apresentado de duas formas. Ou numa prateleira em que tem MBWay e MBWay pagamentos autorizados, e, portanto, existe a diferenciação entre uma compra clássica e uma compra de pagamento autorizado. O cliente faz a sua escolha, faz a sua seleção do que é que quer pagar, de como é que quer pagar, perdão, insere o seu número de telefone e, mais uma vez aqui, é importantíssimo sublinharmos a consistência, porque é desta forma que o cliente está habituado a fazer os pagamentos MBWay. Portanto, ele vai utilizar o seu número de telefone, vai inseri-lo e, a partir daquele momento, ele é redirecionado para a aplicação do MBWay. E é na aplicação do MBWay que ele tem uma notificação que lhe diz que tem uma autorização pendente. E, portanto, sendo esta a primeira vez que ele vai fazer uma compra naquele comerciante com pagamento autorizado, é aqui que lhe vamos dizer: está na hora de dar a tua autorização a este comerciante. E como é que esta autorização se dá? Estamos no ecossistema do MBWay, um ecossistema seguro, autenticado, e, portanto, o cliente terá um ou mais cartões, porque o MBWay tem um carrossel de cartões que permite ao cliente final fazer a escolha de sobre que cartão é que quer fazer esta compra e esta autorização, e, portanto, o cliente escolhe o cartão, deixa estar a validade que está por default ou seleciona outra, a validade da sua autorização, e tem um montante até ao qual está a admitir que aceita que pagamentos recorrentes sejam feitos. E, portanto, significa que sempre que este comerciante, e vamos imaginar que é uma compra mensal, todos os meses este comerciante vai fazer este débito e o que vai acontecer é, vocês estão aqui nesta sala, este débito foi autorizado no mês passado e vão receber nos vossos telemóveis uma notificação a dizer que o pagamento está efetuado. Portanto, vocês são informados sem terem que ter aqui nenhuma ação ativa, porque já a tiveram lá atrás, já autorizaram o comerciante a fazer isto e, portanto, ele não vai ultrapassar aquele valor. No MBWay, vocês terão a informação de tudo o que foi feito, quando, e, portanto, são donos, utilizadores, são donos desta informação, de a gerirem e de a alterarem. Obviamente que o comerciante, a cada alteração que o seu cliente faz, o comerciante é informado e tem em sua posse toda a informação para fazer a gestão destas autorizações. No momento de one click, que é uma situação que podemos estar a falar de vários valores, portanto, também numa ilustração de uma experiência, temos o ambiente do comerciante, temos a checkout page e, mais uma vez, mantemos a consistência. E, portanto, aqui o cliente, aquilo que faz é introduzir o seu número de telefone e, como vocês veem, ao contrário daquilo que tínhamos visto há pouco, desta vez e nesta experiência, temos uma checkbox que vamos dizer: ok, eu numa próxima compra, eu quero que tu me faças o débito, sem que eu tenha aqui qualquer intervenção. E, portanto, estamos a autorizar, vamos para a aplicação do MBWay, a autorização está pendente, fazemos exatamente o mesmo processo, sempre com autenticação, portanto, nenhuma destas soluções, numa primeira compra, funciona sem que o cliente previamente tenha feito esta autorização e este processo de onboarding, e depois, numa próxima compra, aquilo que vai acontecer é: eu vou escolher o produto, vou dizer qual é o meu número, vou dizer que quero fazer o pagamento autorizado, posso já ter o meu número pré-preenchido, porque eu já fiz o login no site do cliente, e de seguida faço pagar e o processo termina. E com isto, com esta experiência, termina o processo de autorização e de futuras compras naqueles comerciantes. Esta solução nós lançámos-la em novembro do ano passado e fizemos um soft launch. Portanto, não fizemos campanhas, não fizemos operações de marketing, não fizemos divulgações, quisemos fazer um teste com um piloto de 12 comerciantes e confesso que nós ainda estamos numa curva de aprendizagem. Portanto, as nossas conclusões ainda assentam muito em experiências muito diversificadas. Temos vindo a perceber alguns fatores que são essenciais partilhar convosco. Um deles é que a experiência que é desenvolvida no site do comerciante é chave, é fundamental para o sucesso. E, portanto, nós temos percebido que houve comerciantes que conseguiram fazer um desenvolvimento e criar uma experiência muito mais seamless do que outros e, por essa via, conseguiram ter um onboarding e um enrollment muito mais interessante do que outros. E, portanto, nesses outros, devido a essas atividades ou até devido a alguns ajustes que, entretanto, foram feitos, na verdade, fomos percebendo que
é com base nesta simplificação da experiência e tendo atenção a pequenas coisas, estamos a pôr uma checkbox, se dermos a informação certa, se o botão está de determinada cor ou se não está, onde é que ele está posicionado na própria página do comerciante e, portanto, houve ali fatores que foram diferenciadores e que nos permitiram perceber e garantir que conseguimos ter um guia de comerciante que dava pistas aos comerciantes de como implementar da melhor forma e como melhor ter resultados com esta solução. Portanto, essa foi a primeira conclusão que neste pouco espaço de tempo conseguimos tirar. Uma outra conclusão que conseguimos tirar é que, de facto, estávamos com algum receio que os pagamentos autorizados pudessem vir a canibalizar o MBWay na sua compra clássica, e isso não aconteceu. Portanto, o que vimos foi que houve um desvio da utilização de outros métodos de pagamento para o pagamento autorizado. E isso também foi muito interessante constatar. Vamos ver como as coisas vão amadurecendo ao longo do tempo. Mais uma vez, estamos com um pouco mais de 6 meses de utilização de pagamentos autorizados e, portanto, ainda temos muito caminho e muito que amadurecer este produto e as conclusões que temos vindo a tirar. Ainda assente no MBWay, queria também partilhar convosco alguns casos de uso que nos parecem ser bastante interessantes e que dependem um bocadinho da criatividade de todos nós, porque, na verdade, eles podem ser aplicados numa panóplia de situações. E, portanto, mais uma vez, o QR Code, e voltando lá atrás ao primeiro testemunho que ouvimos da Almedina, eles foram, de facto, impulsionadores nesta matéria. E, portanto, participámos com eles na Feira do Livro, não a deste ano, portanto, já do ano passado. E foi muito interessante perceber a mecânica que eles tinham implementado de colocar QR Codes nos livros e a forma como as pessoas rapidamente aderiram àquela experiência e acharam engraçado poder fazer a compra imediata e levar o livro consigo, sem terem que ter mais impactos. E, portanto, temos 3 use cases que, na verdade, eu diria que são 2, porque o digital e a entrega do bem no momento não é diferenciadora em termos da experiência. E, portanto, partilhava convosco também essa experiência. Essa experiência tem como primeira utilização um QR Code que nós podemos ler e que pode estar num sítio qualquer. Podem imaginar um folheto que é enviado para a casa do cliente, podem imaginar uma revista, um anúncio televisivo, um papel que pode estar num balcão, enfim, sem qualquer assistência humana, o cliente consegue sozinho fazer esta aquisição deste bem. E, portanto, o cliente faz o scan do QR Code, vai escolher no seu ecrã, portanto, vai ver o que é que tem para pagar, vai perceber que, se for para fazer uma entrega, vai poder escrever o seu nome, o primeiro nome, o apelido. Mais tarde vai poder identificar o seu contribuinte, vai poder identificar também a sua morada, se for caso disso, para uma entrega futura. Enfim, e, portanto, a experiência é desenvolvida e o mais importante também de tudo é que chegamos a este passo e este é o passo em que temos uma autenticação. E, portanto, temos sempre uma autenticação associada ao pagamento. Bom, numa experiência de entrega não é muito diferente. Portanto, aquilo que temos que diferenciar é entre a morada de entrega e uma eventual diferença com a morada de faturação. Todo o resto da experiência é a mesma. E, portanto, também aqui os comerciantes são completamente autónomos para poderem fazer a gestão desta solução. São eles que fazem a criação dos QR Codes, a sua ativação, são eles que atribuem os montantes e são eles que fazem toda a gestão do ciclo de vida destas soluções, obviamente acompanhando em real time a evolução das transações. Queria partilhar convosco estes casos, porque são casos reais, são casos muito interessantes. A GoldPet, por exemplo, é um parceiro que desenvolveu o QR Code e que colocou nos sacos de ração e, portanto, acabou por ser uma experiência muito engraçada. Os consumidores hoje têm aquele saco de ração em casa, está a acabar, fazem um scan ao QR Code e, sem sair de casa, sem fazerem absolutamente nada, podem fazer a aquisição de mais um saco porque aquele está a finalizar. Fizemos também com a TeleRepeat, portanto, é um medidor de álcool que pode medir ou não o álcool, dependendo do nosso estado, e também fizemos este lançamento com a STCP, muito diferenciador no meio dos transportes e, portanto, foi também um pontapé de saída para garantirmos que situações como não tenho dinheiro e preciso entrar num autocarro facilitam o dia-a-dia não só do motorista, como também dos próprios utilizadores destes transportes. E, portanto,
O tempo já está a terminar, já me estão a fazer sinal. Só deixar-vos algumas notas finais. Portanto, a CIBS, obviamente, que envida muitos esforços em fazer evoluções tecnológicas. Estas evoluções fazem sentido se estiverem a par, não só com os bancos, mas também com as necessidades dos comerciantes, tudo com o objetivo de prestarmos um cada vez melhor serviço à sociedade em geral e aos portugueses, naturalmente. E, portanto, temos como evoluções mais recentes o facto de estarmos a disponibilizar um QR Code para fazer o pedido de dinheiro e, portanto, para isso basta que eu, com o meu MBWay, faça scan do vosso QR Code, que é aquele que me está a pedir 10 euros para envio, e consigo fazer essa transferência. Estamos também a apostar na desmaterialização do talão e, portanto, a cada compra do MBWay, e por uma questão de sustentabilidade, que é também uma marca de ouro muito importante para esta empresa, garantir que todas as compras com o MBWay são desmaterializadas e, portanto, que é o cliente que decide que não quer receber o talão, e toda essa informação é materializada na atividade do MBWay. Para o futuro, estamos a desenvolver, e é um futuro muito recente, portanto não venho partilhar coisas mais a longo prazo convosco, para um futuro muito próximo. Temos o App-to-App Redirect, e o que é isto, muito rapidamente, imaginem o MBWay na aplicação da Uber, por exemplo. E, portanto, hoje em dia, na aplicação da Uber, o que acontece é que eu, utilizador, tenho que sair da aplicação da Uber para entrar na aplicação do MBWay. Num futuro muito próximo, as aplicações vão saltar entre si e, portanto, automaticamente o cliente vai conseguir fazer terminar a sua jornada sem ter que sair de um ecossistema para o outro. E, por fim, Merchants Cash Out também é uma solução muito interessante e que já hoje também ouvimos falar, que é a entrega de, não lhe vou chamar de devolução para não confundirmos aqui as transações, mas é o enviar dinheiro para o cliente. Eu, merchant, quero enviar dinheiro para o meu cliente sem que este envio esteja intimamente ligado a nenhuma compra em concreto. E, portanto, imaginem soluções como: nós fizemos uma compra e queremos devolver aquele artigo, e essa devolução implica que paguemos custos de envio nos CTT. E, por algum motivo, o merchant, como Good Fight, quer nos compensar por esse transtorno e quer nos devolver esse valor. Portanto, ele não vai conseguir fazê-lo por uma devolução de compra, mas pode vir a conseguir fazê-lo por um cash out. Isto também é muito interessante para as soluções de recirculadoras, também no Fórum Ecológico, e, portanto, eu vou devolver garrafas e, portanto, a recirculadora pode-me fazer um cash out também por esta via. Algumas ideias, alguns casos de uso, mas muito mais existem, e certamente vocês também já estarão a imaginar alguns que possam fazer fit com as vossas realidades. E, portanto, para terminar, queria deixar-vos os meus contactos, dizer-vos que estamos 100% disponíveis para conversar convosco. Desafiem-nos, desafiem a nossa criatividade. CIBS só faz sentido fazer estas evoluções se for para vocês e que faça jus ao vosso negócio e às vossas ambições, e que continue a trazer valor para o mercado. Muito obrigada. Obrigada, Cátia Ribeiro. Dar também aqui espaço para alguma questão que queiram colocar. Sim. Não, é aqui deste lado. A Inês. Obrigada. Olá, Cátia. Olá, Inês. Há bocadinho falavas de, não sei se era um piloto, acabei por não perceber, com os transportes do Porto. Foi um piloto ou a solução está em rollout? Está em produção. Okay. Está em produção. E vão, não sei se podes partilhar, mas estou a pensar em fazer isto em Lisboa, que dava imenso jeito. Queremos muito. Obrigada. Mais Olá, alguma boa tarde. questão? Pedro Bio, Novo Banco. É expectável que, quer com os pagamentos autorizados, não com aquele fast check ou com estes QR codes, a entidade e pagamento de serviços, os pagamentos para a entidade e pagamento de serviços comecem a desaparecer, não? É essa a expectativa ou não? Respondendo muito francamente, nós conseguimos ver que os números do MBWay aumentam, e sempre que o MBWay existe como escolha entre outros métodos de pagamento, é um preferencial. Mas continuamos a ver que as referências multibanco são também uma solução muito apetecível para o utilizador, e enquanto o utilizador sentir conforto a utilizar aquele método, ele vai manter-se vivo, até porque ele é muito utilizado também em situações de faturação e de seguradoras que possivelmente não vão substituir de uma forma tão imediata este método.
Podem. Poderão eventualmente. Precisando de um outro tipo de QR Code, porque este é um QR Code estático, mas de um outro dinâmico poderia ser uma via sim. Obrigada eu. Mais alguma pergunta? Não havendo mais questões? Obrigada, bem-aja a Ribeiro, todos. muito obrigada. Na CaixaBank Payments and Consumer estamos consigo. E estar consigo não é só estar lá para si em qualquer momento. Estar consigo é estar alinhado com os seus objetivos, sempre preparados para oferecer as melhores respostas aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Por isso, somos líderes no financiamento ao consumo e meios de pagamento em Espanha e já estamos a marcar a diferença em Portugal. Somos o único parceiro financeiro que oferece uma solução única e integrada ao estar presente em todos os momentos de compra e venda de produtos para que os nossos parceiros possam crescer e os nossos clientes possam tornar os seus sonhos realidade. Estar consigo também é estar mais à frente, com a inovação e com as novas ideias, para assim podermos avançar no futuro. A procura interna e proativa de soluções disruptivas e inovadoras, em conjunto com os nossos parceiros, só é possível porque somos players globais e temos alianças estratégicas com empresas internacionais. Estar consigo é estar atento às suas necessidades e às dos nossos clientes. Conhecê-las em qualquer momento e lugar só é possível graças ao acompanhamento personalizado prestado pela nossa equipa. Os nossos clientes e os nossos parceiros são a nossa prioridade e por isso uma equipa de especialistas está sempre à disposição para garantir a sua satisfação. Estar consigo também é estar preparado para a mudança. A nossa forte aposta na responsabilidade social leva-nos a criar soluções de financiamento responsáveis e também a dar um passo em frente na expansão da relação com os nossos parceiros para unir forças e criar, conjuntamente, um impacto positivo na sociedade. Porque na CaixaBank Payments and Consumer estamos consigo para crescer, seja qual for o negócio. Consigo para criar um futuro melhor para os nossos clientes e parceiros. Consigo para compreendê-lo, sempre. Consigo para caminhar juntos. E tudo isto para conseguir o C mais importante de todos: a sua confiança. CaixaBank Payments and Consumer. Banca, como manter relevância no novo cenário financeiro. É este o tema da mesa redonda que vamos assistir agora e que vai ser moderada pela Luísa Aldim, da AFIP. Olá, muito boa tarde a todos. Já estamos mesmo no final, na reta final do nosso evento, mas vamos ter aqui mais uma mesa redonda que, como disse a Irene, sobre o tema de como manter a relevância no novo cenário financeiro e, portanto, associando aqui ao tópico da banca. E, naturalmente, que para este painel temos 3 convidados de luxo e que eu gostava de passar a chamar para se juntarem aqui ao palco, sendo que um dos convidados creio que vai estar online, portanto também vamos ter que conectar, já está, muito bem, mas passo a chamar então ao palco a Ana Vuelta, a Rita Lourenço e o Mateus Alves, que já está aqui connosco. Peço uma salva de palmas para os nossos convidados. Vamos sentando aqui mais para o meio. Podemos ficar aqui, se calhar. Ora, muito bem. Ora, viva, minhas senhoras. Antes de iniciarmos aqui a nossa mesa redonda, e apesar de provavelmente todos vocês conhecerem as caras que aqui estão, e agradeço naturalmente por terem aceito aqui o desafio de vir discutir este debate nesta sessão, gostaria de fazer uma pequena introdução a cada um dos perfis. A Ana Vuelta é atualmente Country Manager da CaixaBank Payments and Consumer aqui em Portugal, embora o seu percurso no grupo CaixaBank já tenha começado há mais de 20 anos.
Tem desempenhado diferentes funções dentro do grupo, mas sempre muito próxima do negócio, onde foi diretora comercial da rede de balcões do CaixaBank na província de Madrid durante 10 anos e depois também diretora corporativa de commerce de CaixaBank antes de assumir o atual papel aqui em Portugal. A Rita Lourenço, que já todos também conhecem, era viva Rita, é membro da alta direção do Millennium BCP, diretora coordenadora de meios de pagamento e acquiring, com uma vasta experiência executiva em funções de topo na área dos meios de pagamento e soluções de pagamento físicos e digitais, quer na vertente de issuing, quer na de acquiring, com intervenção transversal em todos os segmentos, marcas, redes, canais em que o banco opera. Participante ativa nos fóruns e instâncias nacionais e internacionais de pagamentos, entusiasta da transformação do mundo digital e está a introduzir na procura e na oferta, em especial na área dos pagamentos. E também o nosso querido Mateus Alves, viva Mateus, que é Senior Product Manager no Neobank N26, com mais de 4 anos de experiência na área de fintech. É responsável pela definição da estratégia de localização do banco a nível europeu. Foi responsável pelo lançamento de produtos como o Bizum e pagamentos instantâneos a nível europeu no banco. Trabalhou para o mercado brasileiro e no Reino Unido antes de dirigir o seu foco para os mercados core europeus do N26. E, portanto, como veem, temos a honra de poder estar aqui com pessoas que têm um vasto conhecimento da banca e da área dos pagamentos e que certamente nos poderão esclarecer relativamente ao assunto aqui em discussão. E começo precisamente por uma pergunta relativamente direta em relação ao assunto, que é se na banca a pergunta é como manter a relevância no novo cenário financeiro. Eu questiono precisamente se esta relevância da banca está efetivamente ameaçada e, portanto, se o modelo tradicional do banco se tem estado sobre grande pressão e quais são os motivos que colocam essa pressão, no fundo, no modelo tradicional bancário. Ana, gostava de começar por si. Bueno, en primer lugar, muito obrigada. Boa tarde a todo o mundo. Eu achaba que iba a estar a falar sousiña, o cual ia permitir estar máis tranquila con o meu portuñol. Peço desculpas pelo anticipado, porque ya sei que están a moitas horas. Moito obrigada pelo convite, é un prazer enorme voltar a estar neste foro onde eu acho que é muitísimo importante estar entre nós a falar de algo tan importante para o noso día a día como é toda a evolución nos medios de pagamento. En relación á túa cuestión, Luisa, o modelo da banca e como está a evoluir e quais son as ameazas e qual é o momento actual. Como dixeste, eu estou a traballar na banca há máis de 20 anos. Eu comecei moito joven a traballar na banca e sempre temos tido ameazas, non é? Eu acho que non é unha situación agora diferente, ten componentes diferentes, claro que sí, mas sempre temos tido algunhas situacións. Eu acho que agora un dos grandes desafíos, e ten a ver con a propia formación da mesa, non é? Con entidades máis tradicionais, que tamén non gosto moito do termo, mas mesmo así para identificar quen ten máis red física, máis base de clientes, face aos novos players. Eu acho que ten a ver con como nós conseguimos dar un servizo e unha proposta de cualidade rápida, simples e a un prezo adecuado face ao que están a facer os novos players. E no caso concreto do Grupo CaixaBank, cando nós ouvimos falar das estrategias omnicanal e nós sempre gostamos de ser que estamos nun modelo máis do que integración de canais, de un modelo baseado nas interaccións que os clientes ten connosco. Sellan feitas a través de balcóns, sellan feitas a través da app, da web, contact center, mas tentar dar esa experiencia única, sella cual sea o canal que utiliza o cliente, con un modelo que ten 5 experiencias, onde nós estamos a incluir
as necesidades principais dos clientes, as 5 experiencias que temos a nivel de todo o grupo e tamén, por suposto, con BPI, día a día, as necesidades dos clientes para o seu día a día, desfrutar da vida, dormir tranquilo, pensar no futuro e a miña casa, o programa My Home. E o que nós facemos con este modelo de interaccións e junto aos canais executar unha proposta única con unha estructura sólida, con unha base de clientes grande, non é fácil. E nós poderíamos estar a falar disto muitísimo tempo. Mas eu acho que os pontos principais pasan, en primeiro lugar, pela propia redefinición do canal físico, dos balcóns. Como nós, con novos formatos e con un foco moito máis perto do asesoramento dos produtos máis complexos, conseguimos ter unha mellor experiencia para os clientes, nunha óptica de menos balcóns, máis mellor. Mellor proposta e mellor proximidade aos clientes nas necesidades máis complexas. Canal físico, por un lado, é unha parte moito relevante desa nova organización máis simples que ten de estar preparada para esta proposta única aos clientes. Outro punto muitísimo importante e tal vez o máis difícil, pelo menos na miña experiencia, ten a ver con as persoas. Falar de equipas é falar de moita diversidade, estamos a pedir mudanzas moito rápidas e há 2 pontos principais nesta proposta única. Un pasa pelo facto de garantir que non há friccións entre as diferentes equipas, mesmo que non están a concurrir dentro da propia entidade, que isto é algo que pode acontecer. E 2, garantir que temos os perfis a nivel de competencias que precisamos nos ámbitos de inteligencia artificial, data mining e todas as novas tecnologías que son imprescindíveis dentro do sector e dentro do banco. Por tanto, toda a red física, toda a parte persoas e tercer ponto fundamental que é o catalizador, que é a palanca, que é o que faz a diferenza e que temos de conseguir colocar valor nos 2 pontos primeiros con o terceiro é a tecnología. Unha tecnología moito focada en optimizar toda a información que nós temos, todo o coñecimiento que temos dos nosos clientes para garantir que temos unha oferta personalizada ao tempo certo, de unha forma simples e a un prezo razoável. E, sin dúbida, é o cliente que entende de decidir cual é o canal que quere ter para a comunicación connosco, mas claramente é un canal que está a ter un crecimento muitísimo maior que a app, o que nós dixemos o noso sistema central nervoso de comunicación con os clientes. A nivel do grupo, pelo menos 1 de cada 4 clientes cada día está a entrar na app e é un medio de comunicación que temos de optimizar de unha forma moito máis eficiente e eficaz. Muito bem, com sucesso, portanto. Rita, eu coloco a mesma pergunta, mas também gostava de, além no fundo, de poder acrescentar a sua visão sobre a pergunta feita, neste processo de adaptação, eu diria, que barreiras é que nós podemos ter encontrado no mercado da banca em relação a estas mudanças que a Ana nos falava e que se diz, digamos assim, que o setor tem vindo a sofrer por um conjunto de motivos que são conhecidos, mas que também gostava naturalmente de saber a sua opinião. Muito bem. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Então vá. Ainda há muitos resistentes a esta hora, já é um bocadinho mais tarde. Vamos lá ver. O ponto aqui, acho eu que era começarmos por pensar ou por discutir se a banca tradicional, como a Ana lhe chamou, gosto da Ana disso também, mas se a banca que já havia antes de haver as fintechs e os TPPs e esses novos que estão a aparecer, e os neobancos ali como o Mateus, se a banca tradicional está ou não a ser ameaçada. A minha resposta é não. Mas a banca tradicional está, nesse sentido, está obviamente no mercado. E, portanto, se não se mexesse, estava. Não é?
Ou seja, se ficasse quietinha a ver os comboios passar, naturalmente que estaria ameaçada. E porquê que estava ameaçada? Porque nós estamos cá, nós, banca, sobretudo os que têm uma presença física muito grande, mas sobretudo aqueles que têm um número de clientes muitíssimo elevado, estamos cá para servir aquilo que os clientes esperam que nós sirvamos, ou seja, para sermos capazes de prestar o serviço que eles querem. E o que os clientes querem está a mudar. Sempre. Não só o que querem em resultado final, mas o que querem no modo como esse resultado final lhes é dado. Isto tem que ver com tecnologia, isto tem que ver com a forma diferente de pensar de novas gerações e forma diferente de pensar das gerações menos novas, que porque é mais simples raciocinar em percurso curto e mais simples raciocinar com a segurança, digamos assim, de fechar em cada etapa aquilo que está a fazer, nos obrigam, mesmo os mais velhos, a estarmos preparados para esta diferente forma de estar. Portanto, a banca tradicional não está atacada no sentido em que tem uma oportunidade de ter players de mercado que, por serem mais ágeis, por serem mais focados, por terem, como se dizia no painel anterior, por terem o privilégio, que pode ser um privilégio ou uma desgraça, não é? Mas eu vou chamar privilégio que é melhor. O privilégio de se poderem dirigir a um segmento muito específico de clientela, podem ter as respostas para esse segmento específico ali na ponta da unha, certinhas, todas. Nós, os tais tradicionais, que no meu caso tenho 2,8 milhões de clientes, só que em Portugal 6,5 no resto do grupo. Ela não diz porque tem mais no grupo inteiro. Outras coisas a dizer. Mas, enfim, como temos que servir todos estes clientes, e são clientes muito diferentes, não é? E que todos esperam dos bancos, sobretudo o seu banco de sempre, que os conheça, que saiba o que é que eles querem e que lhes sirvamos o que eles precisam, do modo que eles também querem, leva-nos a termos que nos adaptar. A termos que dar não apenas a resposta que os tais especialistas têm a possibilidade, especialistas no sentido de TPPs, por exemplo, o Mateus, ele vai dizer, com certeza, ele tem um segmento muito específico, não é? A que pode dirigir-se. Eu também. Mas a questão é que eu tenho todos os outros, porque sou um banco universal, não é? E todos os outros que estão à espera exatamente que o banco, dando-lhe as vantagens do imediatismo, do em todos os sítios e a toda a hora, ainda assim, lhe possa, por exemplo, explicar in loco, na sucursal, como é que se faz o download da app. Por exemplo, está a ver? Coisas que não passam na cabeça dos clientes ali do Mateus. Porquê? Porque sabem fazer isso. E nem lhes ocorre, não é? Ora bem, isto é giríssimo, porque leva a que a banca tradicional seja capaz, na verdade, de estar permanentemente em sobressalto. E não é nada melhor do que estar em sobressalto. Porque é assim que nós somos capazes de entender o que os clientes estão a fazer, o que querem de nós e de nos adaptarmos a esse ritmo. O tema que a Ana ali referia, que é fundamental, tudo aquilo que a Ana disse, naturalmente, da estratégia que está a ser feito no grupo que a Ana representa e no BPI, em particular em Portugal, naturalmente que no BCP faremos de outra maneira, no Milénio BCP faremos de outra maneira, porque temos estratégias diferentes, mas há uma em que comungamos, que é a importância fundamental do digital. E isto hoje em dia parece que é assim uma chatice, agora queremos que o senhor que tem 70 anos ou 80 ou que seja digital. Por acaso queremos. E porquê que queremos? Porque é melhor para ele. Desde que tenha alguém que por acaso diga, já fez o coisa, não tem o telemóvel, mostra lá. Então, e porquê que não faz isto já, em vez de estar à espera que lhe chegue o correio, que por acaso, estou, por hipótese, sei lá, requisitar um cartão de crédito. O correio que passa na sua rua de duas em duas semanas, porque isto acontece por aí, pelo país fora, não é? Porquê que não faz isso já? Surpreendentemente, ou não, os clientes aderem. Para terem uma ideia, são dados públicos, por isso é que eu os posso divulgar. Nós tínhamos no plano estratégico do banco que a nossa meta de plano estratégico era em 2024 temos 75% dos clientes digitais. O que é um cliente digital? É um cliente que utiliza meios digitais, não é fazer um download da app, é ter operações, não é? Já lá estamos. E quase 80% dos novos que estão a entrar, que estão a ser captados, entram com a app. Isto era assim de antes? Não era nada assim de antes. Não é? Mas a questão é que nós temos que continuar a ser capazes, nós, banca tradicional, ser capazes de dar isto, não é? Ao mesmo tempo que aqueles clientes que de todo batem o pé e não querem mesmo fazer isto, porque também há, de esperar que eles mudem de opinião, mas enquanto não mudam, não os perder. Bom, portanto, isto implica todo um redesenho, não apenas dos sistemas que os bancos têm,
mas do seu modo de pensar, do seu modo de desenhar soluções e da sua presença física, efetivamente. A sua presença física que tem que ser, o meu CEO, o Miguel Maia, costuma utilizar uma expressão que eu não gosto especialmente, mas pronto, vou dizer, que é aquela coisa do simbiótico. E o simbiótico é nós sermos capazes de fazer a síntese, se quiserem, entre um cliente que espera de nós uma postura de newcomer, de new bank, e o cliente que quer que nós estejamos lá na sua localidade, a responder à dúvida concreta que ele agora ali tem de repente, e que se nós não somos capazes de lhe responder, não somos banco, não somos nada. Isto existe, é a vida real. E os desafios grandes que são postos a um banco dito tradicional é esta simbiótica, é ser capaz de fazer isto, que é, como diz a Ana, é um desafio enorme, porque temos que continuar a fazer isto remunerando capital, não é? Temos que continuar a fazer isto com eficiência e temos que continuar a fazer isto com uma coisa que eu hei de falar, se me derem uma ocasião, que se chama peso do regulatório, que é muito maior em cima de nós do que em cima de outros. Já lá vamos, sim. É uma das perguntas. Obrigada, Rita. Mateus, como é que tu vês... Muito boa tarde. Muito boa tarde. Como é que tu vês esta mesma questão, ou seja, em relação à pressão que existe, não só sobre a banca, mas no teu caso em concreto, no fundo, de um neobank, não é? De que forma é que vocês também sentem alguma pressão nesta concorrência que existe entre todas as organizações e de que forma é que também te sentes pressionado ou pressionas? Ou como é que tu vês? Como é que tu vês? Ótima pergunta. Primeiro, agradecer de novo também o convite aqui da minha parte e um prazer estar aqui com a Ana e com a Rita dentro desta discussão e fazer parte do outro lado, espero de uma forma muito amigável. Nós temos uma visão um bocadinho diferente. Espero que me estejam a ouvir bem, senão. Da nossa parte, né, nós nascemos exatamente para tentar resolver alguns problemas que existia na banca no sentido dos processos com os clientes em relação com a banca. Não estou a dizer que toda a banca era um problema, mas que havia vários problemas na forma como os clientes interacionavam com a banca e a sua relação com o banco. E isso que aconteceu há cerca de 9 anos atrás, quando o banco nasceu. Claro, obviamente que fez grandes alterações no mercado. Obrigou bancos tradicionais que tinham certos processos e certos hábitos a ter que se modernizar e isto, sem dúvida, e aquilo que a Rita acabou de dizer em relação à minha BCP, eu vejo como realmente uma grande vitória de players como o N26 de Revolut e outros muitos mais aí pela Europa fora, que é obrigar a banca tradicional a modernizar-se, que era um dos grandes processos. Nós nascemos com esse intuito, com essa mentalidade de tentar simplificar os processos e criar uma relação entre o cliente e o banco, que realmente seja uma relação simples e igual, que seja uma relação que o cliente goste de partilhar e goste de utilizar. Daí nós temos nascido com uma banca digital, puramente apenas e só através do mobile, onde é atualmente o grande foco de relação do cliente, constantemente do telefone, para estar constantemente presente. Obviamente também reconheço que não temos os problemas que a banca tradicional tem em termos de segmentação de clientes e do tipo de hábitos que os clientes já tinham de trás. Mas também para isso é que nós viemos, para tentar criar novos hábitos e forçar novos hábitos na forma como o cliente tem a sua relação com a banca. Do nosso lado, nós sempre temos o cliente como centro e a forma como o cliente usa os vários métodos de pagamento, as várias formas de interação. Eu gosto muito de mencionar um dos principais pontos de modernização, que agora já não é assim tão moderno, que era a simplicidade de quando um cliente ia a um restaurante ou ia a um bar e faz um pagamento com o cartão, imediatamente ter uma notificação no telefone do montante que foi cobrado. Isto, há alguns tempos atrás, nós nos lembramos, mas isto antes não era assim tão linear e eu nunca tinha certeza qual foi o montante que tinha sido cobrado e ia passado sempre algum tempo de ver ao extrato. E coisas tão simples quanto isto, que retiram um bocadinho toda uma pressão e um stress associado ao método de pagamentos, à relação com a banca, é o que nos dá a nós prazer, porque vemos que o cliente tem a sua vida financeira de uma forma mais tranquila. Retiramos pressão sobre sobre todas estas questões de stress no momento de pagamento, no momento com as suas transações, com a sua usabilidade e a forma como organiza. Nós, obviamente, temos também ainda mais outros problemas, que nós nascemos europeus. Também, desde o início, nascemos com uma mentalidade europeia. Sem querer falar de números, nós temos mais de 8 milhões de clientes
espalhados pela Europa, cada um deles habituados a vários tipos de métodos de pagamento diferentes, a mentalidades diferentes, a culturas diferentes, e introduzir isto, complexidade, numa experiência simples e numa só aplicação, é também um grande desafio para nós que nós vemos, ainda para mais que em termos de regulamentação nem sempre é toda harmonizada como a Europa em teoria proclama. Então, para mim, eu acho que a banca tradicional está, sem dúvida alguma, a tentar modernizar-se e a introduzir grandes alterações na forma de interação com o cliente. Mas eu acho, na minha opinião, que os neobancos têm ainda, e é uma grande vantagem, que é o fator de disrupção em todo o seu sistema que está customer-centric, não é? Nós dizemos muito isto, que é focado à volta das necessidades dos clientes e dos problemas que os clientes têm e como torná-lo o mais simples possível, de uma maneira segura e eficiente. Muito obrigada, Mateus. Mas se é verdade que vocês de facto começaram, pelo menos inicialmente, com uma visão diferente em relação à banca, e diria que eventualmente se calhar essa visão nos dias que correm pode já estar mais, já não tão pronunciada como de início, não é? Também é verdade que no fundo, as fintechs no geral têm uma estrutura, também porque começaram há menos tempo, uma estrutura bastante mais leve do que a banca tradicional. E isso reflete-se não só nos recursos humanos, reflete-se no legacy de todos os processos e procedimentos, reflete-se certamente no âmbito do peso no fundo, do compliance, da supervisão, da regulamentação. E isto acaba por despoltar um conjunto de dúvidas, nomeadamente se algum tipo de equilíbrio no mercado se pode passar por mais regulamentação ou menos, como é que vocês veem estes desequilíbrios e estas diferenças entre organizações num mercado que deverá ser, do ponto de vista concorrencial, o mais justo e equilibrado possível? Como é que vocês veem que este equilíbrio se pode encontrar? Rita, gostava de começar por si. Eu vejo este equilíbrio desequilibrado, não é? Portanto, não temos, estamos a caminhar para isso, não é? Também é natural, eram realidades novas, não é? E é natural que tenha que haver algum tempo para a adaptação. Mas esse tempo já foi, já está a ser. O que é que eu quero com isto dizer? Quero dizer assim, os chamados incumbentes, se quiserem a banca tradicional, e aqui em Portugal nós temos uma sagazinha, somos o único, nós Millennium BCP, somos o único banco cotado em Portugal, aqui, não é? E não sei se é isso, se há algum carinho particular pelo Millennium BCP, mas de facto, e suponho que não, estou a brincar um bocadinho com o tema, mas de facto o peso que nós temos aqui de regulação é de facto muitíssimo grande. E não sei se era necessário, não sei se é um tema de eficiência do exercício da própria regulação, percebo? Porque os objetivos da regulação estão corretos, não é? E aquilo que se pretende atingir, que é o tal do level playing field, estão corretos. A questão é que, provavelmente, a forma como se executa com um conjunto de tarefas que são muito repetitivas e que às vezes acabam por verdadeiramente não atingir aquilo que se pretende, que é a clareza, que é a simplicidade, que é o cliente perceber o que é que estamos ali a escrever, que é não escrever coisas que ele não lhe interessam nada, não vai ler e depois vai esquecer-se de ler outras, não é? Portanto, acho que há aqui dores de crescimento nestes temas, não é? Porque ser transparente e ser regulado é possível, não é? E a tecnologia até permite isso. Agora, não podemos depois prender atuações, até atuações que têm que ver com proposta de valor para o cliente. Uma campanha de publicidade pode estar presa por uma vírgula. Pode, não estou a exagerar, todos os que estão na banca tradicional sabem que é assim. Não é exagero, é uma coisa destas. Ora bem, isto retira capacidade de ação, capacidade de reação àquilo que os clientes esperam do seu banco, não é? Porque nós não conseguimos estar tão agilmente no mercado como outros estão. E aí é facto que mesmo que a regulação seja, digamos, no livro a mesma, a maneira como ela se está a executar e como é supervisionada uma e outra das instituições ainda é diferente. A intenção não é beneficiar uns em relação a outros. Tenho a certeza que não. Tenho mesmo, porque não fazia sentido, não é? Mas o que está a acontecer é isto.
E se olharem para a quantidade de pessoas que hoje a banca dita tradicional tem alocada a áreas de compliance, chamemos assim, é de facto avassalador, porque duplicou o que tinha há 3 anos, antes da pandemia, e triplicou, se calhar, o que tinha há 10 anos atrás. Se calhar não é preciso tanto. Acho que vamos crescer e vamos aprender a fazer isto melhor, não é? Mas enquanto não aprendermos a fazer isto melhor, isto acaba por se virar um bocadinho o feitiço contra o feiticeiro, porque em vez de estarmos preocupados, mais centrados em resolver coisas que os clientes percebem, não é? Estamos preocupados em escrever coisas que passem em supervisão comportamental, que passem, porque senão não conseguimos chegar aos clientes. Portanto, isto é uma fase do crescimento, não é? Pronto, fecho esta. A outra fase, já me calo, a outra fase que nós temos aqui, que é um bocadinho, que também tem que ver com o normal ponto de onde vimos, e o Ricardo Chaves escreveu há bocadinho, também referi a isso, nós temos que adaptar as nossas estruturas e as nossas infraestruturas de informação, de armazenamento de dados, de correlação de dados, de disponibilização de informação a segmentos, a públicos, nossos clientes diferentes, distintos. Eu não posso desligar uma aplicação apenas porque ela não é eficiente, se for com ela que eu consigo dar aos meus clientes, àquele grupo, que não são os 6 milhões, mas que são alguns e que são importantes, não consigo dar o que ele espera. Eu não posso desligar isso. E ao não poder fazer isso, não é? Isso leva a que o peso do legacy, que obviamente, o legacy dos sistemas tradicionais, que obviamente vai decrescendo à medida que o tempo passa, ainda seja um pushback. Há uma coisa, percebo, que atrasa. Que atrasa. Há bocadinho eu via também aqui dizer, acho que é no painel ali em que estava o Gonçalo, que, como é que era? Que os bancos eram relantizadores. O que é que era? Não foi qualquer coisa que foi dito assim, uma palavra. Portanto, puxávamos para devagar. Não, ninguém tem nenhum interesse em fazer isso. A questão é que nós temos um conjunto bastante estrito e bastante exigente de procedimentos a cumprir e de procedimentos a observar. E esse level, isso não está leveled ainda. Não está. Vai estar. De certeza que vai estar. Porquê? Porque os clientes estão nos bancos e porque nós precisamos, na verdade, de ser capaz de dar segurança e estabilidade aos clientes e precisamos dos novos bancos, como dizia ali o Mateus, e é verdade. Por várias razões, porque a concorrência é sempre boa, desde que as regras sejam as mesmas, é sempre boa, e porque muito dos desafios que nós estamos aqui a responder agora foram lançados pelos novos que chegaram e que nos ajudaram a servir melhor os clientes. Mas, de facto, isto não está leveled ainda. Pois. Mateus, sentes o mesmo? Se calhar numa direção diferente. E eu creio que sim, mas nós, falando no número 26, nós somos regulados por 3 bancos centrais. Somos regulados pelo Banco Central Alemão, pelo Banco Central Espanhol, o Banco Central Italiano. Em Portugal agimos sob a supervisão do Banco Central Alemão, que atualmente, depois de alguns escândalos europeus conhecidos na Alemanha, com o Wirecard, aumentou bastante ainda o escrutínio sobre os bancos digitais. Todos os requisitos aplicados ainda nos aumentaram mais o escrutínio. O que nós sofremos bastante, a Rita fala, sem dúvida, acredito que a equipa de compliance, nós posso também comunicar que a nossa equipa de compliance nos últimos 3 anos tem, se não quadriplicou, também andará lá perto. E ao mesmo tempo, para além de termos que gerir com toda essa parte do ponto de vista regulatório de bancos centrais, temos também como a Rita falou, um not level field em termos de entradas em mercados europeus onde é suposto se jogar todos com as mesmas regras. E em Portugal, sendo um dos mercados principais, onde isso, as barreiras de entrada para bancos vindos de fora de Portugal se sente mais, não é? Com a presença, com dificuldades de providência a serviços que para os clientes são básicos, como por exemplo o MBWay, como por exemplo pagamentos de serviços, pagamentos de carregamentos telefónicos. Tudo isto são pagamentos com um banco que vem de fora se tem que localizar para conseguir oferecer e que não são serviços diferenciais. São serviços básicos para um cliente quando está à espera de conhecer um banco. Ao mesmo tempo que ainda sentimos ainda
um pouco de discriminação em termos do nosso IBAN, número de conta. Não é? IBAN em português, acho que é a mesma sigla, que por nós oferecermos serviços com IBAN alemão, ainda muitas vezes acontece no mercado português, não só, mas no mercado português, clientes que entram em contacto com o nosso apoio ao cliente, questionar porque é que não está a ser aceito, qual é o problema com o número de conta, porque há alguns comerciantes que não aceitam. Então, para nós também necessitamos muito, em termos, neste caso, de regulamentação, para que nos ajude a ter as mesmas capacidades no mercado de agir e de intervencionar, e como banca tradicional. Nós tentamos forçar a inovação, tentamos forçar nos serviços aos clientes e tentar mudar a forma como os clientes gerem com os seus pagamentos e com a sua conta, mas ao mesmo tempo temos que conseguir evidenciar tudo que é básico, não é? Porque eu falo muito a parte de semestre, mudar uma palestra um bocadinho mais ao nível europeu. Nós, se não tivermos todos os fundamentais cobertos, ou seja, todos os pagamentos que os clientes nem sequer pensam que um banco pode ou não pode ter cobertos, por muito que nós tenhamos uma experiência de usuário muito avançada, uma capacidade de simplificação de como gera com o banco, se não conseguimos cobrir as coisas básicas, o cliente não nos pode utilizar para todos os serviços que o cliente quer. Então ainda há aqui que nós sentimos ainda bastante uma discrepância de barreiras à entrada no mercado que a União Europeia, cada vez mais, e o Banco Central Europeu apologiam como um mercado só, um mercado único, uma harmonização, que depois, na realidade, ainda não vemos a 100%. Mas caminhamos para lá também, estou com a Rita. Acho que cada vez mais há iniciativas a nível europeu nesse sentido, e esperamos é que todos os países também entrem por isso, porque no final a competição é boa, porque a competição fustiga um bocadinho a inovação e obriga a todos, estamos aí a dar o melhor produto que temos para os clientes. Pois, mas ainda há aí um longo caminho de uniformização a nível europeu. Já percebi que é um tópico relevante que às vezes se fala pouco. Ana, em relação a este assunto, no fundo, destes desequilíbrios que ainda existem, como é que vê? O que é que sente também na prática do desenvolvimento do negócio nestes desequilíbrios? Eu acho. Está a ouvir? Sim. Vamos ver, eu acho que sempre que estamos a falar de regulação, o sentimento é demais. Há moita, non é? Mas, e é certo que se nós olhamos para uns anos atrás e estamos, máis do que a sensación, a realidade é que ten tido un crecimento exponencial, de forma geral. Mas tamén é certo que temos novos riscos, que cada vez máis estamos a actuar e os clientes están a actuar por máis canais, e todo isto entraña riscos adicionais en termos de seguranza, novas tecnologías, e claramente comprendo que a regulación ten de crecer, non é? Dito isto, e já na comparación e o equilibrio, eu acho que vamos ver, acho que a petición mínima, cuánta ten de ser a regulación, é o regulador a responder, mas sempre con unha medida que ten a ver, na miña opinión, con dúas cuestións. Unha, que já foi referida pela Rita, e que é garantir que a propia regulación non sella un constrellimento aos clientes para ter unha información clara, simples, e que realmente consigan percibir de unha forma correcta. E dois, garantir que o regulador coloca unha normalización regulatoria en termos de ter un equilibrio entre as entidades que ya cá estamos e os novos players. Da forma que o propio regulador diz, sen business, sen risk, sen rules. E eu acho que isto o que nós temos de pedir de forma moito clara. A partir de aí, para alén diso, que nós estamos a falar na comparación con os novos players, eu acho que non é só regulación, ten a ver moito con o que a Rita tamén estaba a referir en termos de cual é o público que están a servir, que é un público moito máis joven, digital, solucións totalmente digitais, con moita máis rapidez e capacidade de rapidamente incorporar todas as innovacións nas solucións que están a ofrecer aos clientes, non ten estruturas
estruturas leves, preços moito máis reducidos, unha estrategia claramente focada na captación de clientes e probablemente con unha rentabilidade máis baixa a curto prazo para crear aquí unha ligación con os clientes. E nese ponto é onde nós temos as grandes diferenzas por unhas estruturas que non ten nada a ver con isto. E onde eu acho que o grande erro que nós poderíamos ter é tentar ser o que nós somos. E por aí eu acho que o que nós temos de facer é, claro que sí, ter toda a adaptación, dar unha oferta personalizada e unha oferta na liña do que os clientes están a pedir, mas non esquecernos que temos tamén grandes fortalezas e que os propios novos players, como estaba a referir Mateus, ten tamén algún constrangimento, alguma desvantagem. Muito bem. Confesso que tinha aqui mais 2 perguntas para fazer neste painel, mas como já percebi que já esgotámos o nosso tempo, vou de forma resumida tentar aqui pôr tudo numa pergunta final para deixar aos nossos oradores. Basicamente, tendo em conta que o tópico em discussão era a manutenção da relevância da banca neste cenário, no novo cenário financeiro, a pergunta de forma muito direta é se vocês pudessem deixar uma dica, no fundo, para que a banca consiga manter-se relevante e inovadora, não é? Qual seria, no fundo, a dica que cada um de vocês poderia dar? Sendo que gostava também de vos dar mais algum tempo, só para se existir aqui dentro deste assunto, do tópico que estamos em discussão, que vocês não tenham tido ainda a oportunidade de dizer, mas que gostassem de dizer, que usassem este momento final para partilhar o que vos vai na alma e que possa acrescentar à nossa audiência em relação ao assunto em discussão. Vamos começar pela Rita. Então, dica para nos mantermos relevantes. Isso. O cliente é a razão de ser disto tudo. Ou seja, desculpa lá, mas aquela velha máxima do cliente tem sempre razão, aplica-se, sempre. Porquê é que nos estamos a transformar em prestadores de serviços digitais? Como eu dizia no princípio, porque o cliente espera isso de nós, porque o cliente quer. Ou seja, não é... O cliente é mesmo o centro disto tudo. O customer-centric é uma coisa que nós dizemos e gostamos muito de utilizar e assim, mas é razão de sobrevivência, não é? E razão de crescimento, de crescermos. Portanto, atenção àquilo que o cliente espera do seu banco tradicional, sabendo que partimos de uma posição que tem os senãos de que já falámos, mas que tem a grande vantagem também de termos clientes, de termos a confiança dos clientes, e quando se tem a confiança, convém não a defraudar, não é? E, portanto, a dica é continuarmos a sentir ameaçados, no sentido de sabermos que o ritmo da mudança é muito grande, a economia digital, o processo de decisão digital, que é aquilo que não é aquilo que vem aí, é aquilo que já aí está. É muito diferente daquele que foi só há 10 anos atrás. E, portanto, toda a grande evolução que está a ser feita é para muito rapidamente nos adaptarmos a isto. Portanto, agilidade, simplicidade, transparência, aquelas coisas que nós dizemos. Porquê? Porque o cliente quer. Portanto, mais do que sempre, porque o cliente está a mudar muito e muito rapidamente, é não tirar os olhos dos clientes e investir naquilo que seja o que o cliente espera de nós. Se possível, fazendo escolhas, porque, como sabem, na banca tradicional nós não conseguimos ir a todas. E as escolhas hão de ser, e é sempre assim, em função do futuro. Porque garante-se o futuro com o presente. E vou falar. Ana, que dica que gostava de partilhar? Então, dica. Eu acho é muito repetitivo do que a Rita diz, porque claramente, e eu concordo 100% com a parte do cliente, não esquecernos nunca dos clientes. Mas eu diria que sin desafíos non há evolución. Por tanto, benvindos os desafíos. O pior que pode acontecer é ter complacencia. Eu acho que temos de olhar para os novos concorrentes, para os novos players, sempre con unha visión de ter aprendizaje,
de criar ese desafío que é tão bom e tão higiénico nas organizações. E, dun punto de vista de, como estaba a dicir antes, non esquecernos das grandes fortalezas que temos, nomeadamente as equipas, as persoas que son a voz de interacción tamén con os clientes e que continúan a ser moito valorizados por algúns clientes, ou por a maioría dos clientes, e dos nosos clientes. E ollar, última coisa, ollar para os concorrentes non só nunha óptica de aprendizaxe, mas tamén de colaboración. Nós temos, eu já falei disto durante a miña entrevista o ano pasado, nós temos o Business Open Innovation, onde nós estamos a nivel de grupo moito perto dos novos players, das fintech, das startups, e estamos a colaborar porque temos de ser conscientes do noso legacy, da necesidade que temos de simplificar a proposta e da agilidade dun time to market, onde nós sempre vamos ter unha velocidade diferente, e é importante ter esa colaboración con novos players, con esas capacidades que nós notemos e crear aquí un espírito de colaboración. Mateus, que dica que gostavas de partilhar? Até fica mal se não ser cliente também, não é? Sem dúvida alguma, acho que em qualquer negócio. Eu acho que a dica do nosso lado é só uma. Nós é que temos que continuar a tentar inovar e simplificar com novos produtos a vida do nosso cliente, a vida financeira do nosso cliente e tudo aquilo que o inclui, desde o momento em que recebe o seu dinheiro, a forma como gera o seu dinheiro, a forma como relaciona com o banco, e cada vez mais continuar a evoluir e crescer em novos verticais a nossa relação com o cliente de uma forma consistente, de uma forma transparente, de uma forma simples e ao mesmo tempo de uma forma clara para que o cliente consiga perceber as coisas a um custo baixo, a um custo justo acima de tudo, porque nós realmente nascemos com uma nova tecnologia. Nós nascemos, não temos alguns problemas que a banca tradicional tem, que vêm de anos, que faz todo sentido. Nós conseguimos ser mais ágeis e temos também que fazer isso da nossa vantagem. Temos a capacidade de ser mais rápido, de escutar o cliente, de agir e de aplicar sobre isso. Eu diria que nos próximos anos o nosso objetivo é mesmo esse, conseguir oferecer as coisas que os clientes querem em cada um dos locais de uma forma mais consistente e que crescemos com eles. Esse é o nosso principal objetivo. Que os clientes que agora são tão digitais, daqui a 20 anos vão continuar a ser digitais e que eles continuem connosco através da sua vida financeira ao longo do seu percurso. Essa é a nossa maior missão, é conseguir conquistar essa confiança, conseguir conquistar esse novo tipo de cliente e que os clientes vejam a forma como a sua relação com o banco pode ser diferente e que realmente possam ter uma relação simples e ao mesmo tempo eficiente para as necessidades deles. Muito obrigada, Mateus. Não deixa de ser curioso observar no desenvolvimento deste debate, não é? Que muitas vezes há perguntas que surgem até pela percepção do público, muitas vezes até alarmista, não é? Nós há uns anos ouvíamos a banca vai acabar, o dinheiro vai acabar, o dinheiro físico, ou seja, há sempre assim algumas pessoas que vão anunciando a morte de um conjunto de serviços e de coisas na vida, tal como nós sempre as conhecemos, e no fundo os anos passam, a inovação surge e nós podemos observar que as coisas no fundo reestruturam-se, adaptam-se, evoluem, mas na realidade quando há vontade, quando há conhecimento e lá está, e quando o foco é o certo, tudo se transforma, mas que as coisas conseguem permanecer de uma forma que é positiva para a sociedade. E a banca, a verdade é que acaba por ser transversal a todos os setores, fundamental para a economia de todos os países e, no caso europeu, um pilar também ele fundamental para a união que se tenta construir e que se vai tentando construir ao longo destes últimos anos. Meus caros, eu não sei se temos tempo para umas perguntinhas da audiência. Podemos sim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos oradores? Eu sei que já estamos cansados, que isto foi o dia todo. Exato. Creio que não há perguntas, certo? Ou estou a ver mal? Não, acho que não. Não há. Muito não bem. Há. Assim sendo, Alguma peço questão? uma salva de palmas para os nossos oradores e agradeço-vos por toda a vossa colaboração. Obrigada, Ana. Já vai tudo embora. Sim. Obrigada. Pois o dia já vai longo, foi um dia intenso.
chegámos ao fim desta edição do Smart Payments. No início do dia, a Joana lançava uma pergunta, respondemos à pergunta. Verdade, Irene. Penso que conseguimos, de facto, responder à pergunta de partida que colocámos lá atrás na abertura do evento, para onde caminha o setor financeiro e os meios de pagamento em Portugal. E, de facto, analisámos o presente e projetámos também o futuro e percebemos que estamos num momento que é incontornável, é mesmo muito dinâmico e interessante nesta área de pagamentos em Portugal e penso que, de facto, foi respondido. Muito obrigada a todos, obrigada pela vossa presença. Da nossa parte, continuem a contar connosco como parte ativa deste setor e até para o ano, na próxima edição do Smart Payments. Até para o ano. Obrigada a todos.